tenta ensinar, mas eu não aprendo. O que é que eu posso fazer? Eu não aprendo. Então presta atenção aqui. O Galo fez hoje tudo que eu esperava que o Cruzeiro fizesse. Porque foi um Atlético concentrado, ligado no jogo, um Galo absolutamente conectado com as ideias do Barba do início ao fim. O Atlético não abandonou as ideias do Barba. Um Atlético extremamente competitivo, comprometido, todo mundo marcando, todo mundo se matando em campo. Um Galo bem fechado, como todo mundo pedia, né, Barba? De ficar menos com a bola, 30% de posse e descer no contra-ataque. Foi exatamente no contragolpe que o Galo fez o segundo e ali praticamente matou o Cruzeiro. Praticamente matou o Cruzeiro. Um meio bem fechado, uma linha defensiva muito segura. O Tressoldi fez uma partidaça hoje, mas jogou muito, sabe? Agora com um detalhe, tá? O Lodge deitou. O Renan Lodge passou na farmácia, comprou um Tadala de 20, tomou, meteu o jogo no bolso e fez uma partida de manual, defendendo e atacando. De manual, sem exagero. Melhor jogo do Lodge disparado com a camisa do Galo. Sabe? E eu preciso destacar aqui, o Galo que fazia muita força para jogar, alugou um Mineirão na cabeça do Cruzeiro até os 3-0. Porque ali poderia ter feito até mais. E sobrou no jogo até ali. Mas quando eu falo de sobrar, calma, tá? O Atlético foi absoluto naquilo que se propôs a fazer. E foi tão bem que o Everson trabalhou muito pouco ou quase nada. E sabe por quê? Time fechado, time comprometido. Bem diferente de tudo que a gente estava vendo até aqui. Ou eu estou mentindo? Eu menti nos palpites, 3-0 para o Cruzeiro. Foi um 3-1 para o Atlético, sabe? Ô, gente, o Galo vinha de uma goleada para o Flamengo, crise, afastamento do Rafael Menin, saída do Hulk. Depois disso tudo, o Galo simplesmente pega o Cruzeiro e esfola dentro de um Mineirão lotado e diante de um Cruzeiro que vinha jogando muito, estava bem ajustado. Bem ajustado. O Atlético foi lá e meteu um 3-1 e era para ter sido demais. Então agora só para fechar, tá? Lianco, você tá errado. Mais uma vez você errou, Lianco. Mais uma vez você passou do ponto. Mais uma vez você desrespeitou um colega seu de grupo. E ele estava certo. O Lodge, quando cobrou de você, ele tinha razão, Lianco. Você prejudicou o Atlético, porque além de ter prejudicado no jogo, poderia ter sido pior, você prejudicou porque no outro jogo você tá fora. E não aceitou a chamada do Lodge. E repito, o Renan Lodge tem razão e estofo e musculatura para te cobrar. Porque ele é líder. Pelo menos é o que vem se apresentando. Agora, para fechar, clássico muito bom, para mim surpreendente, resultado surpreendente, mais surpreendente ainda. Galo fez o jogo que a torcida está esperando há tempo. E ô Barba, desculpa, tá? Mas jogar fechado com menos posse de bola é o caminho. E você sabe fazer isso muito bem. Por que insistiu tanto tempo propondo o jogo, hein, Barba? Atlético Mineiro 3, no Mineirão, Cruzeiro 1. Uma vergonha. Perder para um time ridículo desse do Atlético é vergonhoso. Eu já falei para vocês, Gerson, 30 milhões de euros, isso é uma piada. Hoje eu estava com o Emanuel Carneiro, almoçando aqui, um dos maiores jornalistas do país, que foi dono da Itatiaia. Ele falou, Gerson é um jogador preguiçoso. Palavras do Emanuel, jogador preguiçoso. Não marca ninguém. Não marca ninguém. O Gerson foi embora do Flamengo, não fez a menor falta. O Flamengo ganhou tudo. Uma vergonha. Sabe, uma vergonha. Aí tira o Lucas Silva, eu já falei, os pilares do Cruzeiro são Lucas Silva e Lucas Romero. Enquanto o Arthur Jorge não entender isso, o Cruzeiro não vai a lugar nenhum, gente. Não vai a lugar nenhum. O time do Atlético é horroroso. 2 jogadores do Cruzeiro expulsos. O Lianco do Atlético foi expulso também. Esse zagueiro é horroroso, né? Horroroso. Joga para a torcida. O Atlético com 2 a mais, final de jogo, ele dá um bico no cara do Atlético. Lucas Silva não pode ser banco, eu também acho, Ryan Tosta. Não pode ser banco, isso é uma vergonha. Eu já disse, os pilares do Cruzeiro, Lucas Silva e Lucas Romero. Eles querem botar o Gerson, custou 30 milhões de euros, pedido do Tite. 30 milhões de euros. O jogador é absolutamente normal e não vai passar disso. Até falei, melhorou nos últimos jogos, mas um jogador normal. Uma vergonha, viu? Achei que o Cruzeiro ia golear. E falei, o favorito era o Cruzeiro, e era. Favoritaço. Não confirmou isso. Isaac Batista, boa noite, esse Cruzeiro entrou desligado, pênalti duvidoso. Se o pênalti é duvidoso ou não, não interessa. O placar está aí 3-1. Uma vergonha. Está aí o nosso Red solto. O Red, o Cruzeiro tinha faca, o queijo, a goiabada, tudo na mão e não soube cortar o doce. Enquanto o Arthur Jorge mantiver Lucas Silva no banco, para o Gerson, que custou 30 milhões jogar, vai ser essa vergonha aí, viu? Porque o Gerson não marca ninguém.
Nós já falamos outro dia aqui, melhorou. O Gerson deu uma melhorada, mas ele não ganha título, não é jogador de ganhar título, não é jogador de carregar o time nas costas. Uma vergonha o Cruzeiro hoje, o Regis. Ô, gente, hoje, boa noite a você, boa noite a quem está nos acompanhando. Hoje foi o típico jogo do salto alto, né? Não foi atuação individual que influenciou a partida, não, gente. Foi o salto alto. Salto alto. O Cruzeiro olhou para o outro lado, viu um time que vinha tinha sido goleado por 4-0 pelo Flamengo, um time destroçado, um time que perdeu o ídolo, um time que não tem comando, e o Cruzeiro entrou ali na boa. Tá boa, vamos ganhar esse troço. Assim, eu conheço essa história desde 1977. 77, final do Campeonato Mineiro, o Galo tinha um time favoritaço. Entrou o primeiro jogo, ganhou do Cruzeiro. Aí, no intervalo entre o primeiro e o segundo jogo, o Cerezo chegou e falou assim: enquanto eu, Paulo Isidoro, Reinaldo e Marcelo estivermos no Atlético, o Cruzeiro não ganha da gente. E aí, no segundo jogo, entrou um cara lá, chamado Revétria. Revétria, um cabeça de bagre. Uruguai chamado Revétria. Um cabeça de bagre, certo. O cabeça de bagre marcou 3 gols. E o Cruzeiro ganhou 3-2. E na negra, né, na melhor de 3 lá, o Cruzeiro ganhou de 3-1. Então é isso. O favoritaço no clássico tem muito disso. É o salto alto. Hoje eu achei que foi uma vitória que o Atlético mereceu pra caramba. Fez a melhor partida do ano. O Atlético fez a melhor partida do ano. Marcou, mordeu, certo? Custou perder uma dividida. O time foi muito bem. E o Cruzeiro entrou como favorito. Como a qualquer momento a gente joga aí, ganha e tal. Você pega, por exemplo, a atuação do Arroio. Foi exatamente isso. Jogou mal, estava nervoso, certo? Foi expulso à toa. Então, assim, o clássico realmente é muito bom, que ele nos reserva boas surpresas. É verdade. Nosso amigo Matos, boa noite. Tem 55 anos que eu mudei para BH e cansei de ver o não favorito vencer. Aqui é Galo. Tá certo, amigo Matos. O Galo ganhou, mas o Galo é um time ridículo, né? Absolutamente ridículo, ruim, fraco. Time que tem Bernard, time que tem Elianco. Você está de brincadeira comigo. Gerson só joga quando quer. André Luiz, ele só joga quando quer, não. Hoje eu almocei com o Emanuel Carneiro, aqui no Carpate, aniversário dele, dia 27. Ele, com a Ilma, esposa dele, as filhas, eu, minha esposa. Ele convidou a gente. Emanuel falou: Gerson é um jogador preguiçoso. Preguiçoso. Que não marca ninguém. Não estou culpando o Gerson pela derrota. Mas eu tenho falado há tempos, Regis. O Cruzeiro é Lucas Silva e Lucas Romero. Se vai jogar o Gerson ou não é problema meu. Porque custou 30 milhões, o técnico tem que colocar para jogar. Mas é um jogador absolutamente normal, que não ganha título, que não carrega o time nas costas. Você sacanear o Lucas Silva e botar ele no banco para botar o Gerson para jogar, tira quem quiser, mas não tira essa dupla, o Lucas Silva e o Lucas Romero. São os pilares do Cruzeiro. E o Lucas está bem fisicamente. Eu não entendo e não vou entender. O Cruzeiro, e eu tenho que concordar com o torcedor, ele tem dito isso há algum tempo. O Cruzeiro tem um time, não tem um grupo. O Cruzeiro tem um time, tem 11 ou 10 ali jogadores importantes, porque quando o técnico, qualquer técnico, olha para o banco, não tem jeito. Não tem jeito. Você conhece o Gerson, Rodrigo, desde o Fluminense, né? O Gerson nasceu no Fluminense, foi vendido para a Europa, fracassou, voltou, veio para o Flamengo, foi vendido para a Europa, fracassou, voltou, pediu para ir para o Zenit, agora está no Cruzeiro. Rodrigo, o Gerson não passa disso, eu tenho avisado há tempos. O Gerson não é o Luiz Henrique. Você fala assim, eu paguei 30 milhões num cara que vai me trazer um título. Não vai. O Emanuel Carneiro hoje, almoçando comigo aqui no Carpate, foi feliz demais. Falou, Jaci, o Gerson é um jogador preguiçoso. Rodrigo, me diga aí.
Já esse, a gente tem a imagem do Gerson de 2000, quando arrebentou com aquele time fantástico do Flamengo. A imagem que a gente tem do Gerson é essa. Eu me recordo como se fosse hoje, eu ainda tinha meu restaurante, meu sócio veio conversar comigo, o Flamengo está trazendo o Gerson, o que você acha dele? Eu falei para ele nessas palavras. O nome dele é Ricardo. Ricardo, eu chamava ele de Soninho. Soninho, o nome que eu dava para ele era Soninho. Ele veio depois e falou: tá maluco? Olha aí que você chamava de Soninho. O Gerson, falei, Edmundo, o Flamengo está trazendo o Gerson. Falou, jogador horroroso. Edmundo. Pois é, mas a gente tem que dar o braço a torcer que naquela temporada ele voou, jogou muito, a gente tem que ser sincero. Mas de repente. Quando você tem um Arrascaeta voando, um Gabigol voando. É isso, então foi o ponto fora da curva. O normal dele é esse. Então a gente tem que entender que também. Sabe, a avaliação não pode ser feita só de um ano, tem que ser de uma forma geral. O perfil do Gerson é exatamente esse que você falou, Jesse. Não é o cara que vai ganhar jogo, não é o cara que vai trazer título, não é o cara que muda o jogo. Ele compõe o time, Exatamente. É um bom jogador, não vou dizer que ele é um mau jogador, mas não é o cara que você pode botar. Esse cara vai fazer a diferença no meu time, não é mesmo? Tá longe disso. Regis. Olha, assim, o Gerson, aquela história, né? Eu não vejo o cara atuando na Europa. O que eu vejo é o cara atuando no Brasil. A referência que eu tenho do Gerson é o Gerson do Flamengo, que jogou bola. Agora, concordo com você. Aliás, nem concordo com você, né? Eu também não achei, dentro do razoável, você pagar 30 milhões de euros num jogador como o Gerson, um segundo volante, certo? Enfim, é muita grana. Agora, isso aí já é água passada. Não tem jeito de chorar. O que eu acho é o seguinte, é que o Arthur Jorge, nesse momento, essa semana ele viveu 2 momentos muito distintos. Ele teve um Cruzeiro na quarta-feira, um Cruzeiro guerreiro, jogando mal, não estava jogando bem. Jogando mal, não estava jogando bem. E o Cruzeiro guerreiro que ganhou de um Boca que veio para não jogar futebol. Eu não quero jogar futebol. Eu vou para Belo Horizonte para catimbar e encebar a vida dos caras e arrancar um pontinho. O Arthur Jorge conseguiu ganhar desse Boca. E hoje o time dele perdeu para um clube que estava no mesmo espírito, só que querendo jogar futebol. O Atlético estava com vontade, foi difícil. Você pode ver nesse jogo, Geice, foi raríssima a dividida que o Galo perdeu. Raríssima a dividida. Outra coisa, Regis, o Matheus Pereira, alguém colocou aqui muito bem, foi marcado em cima o tempo todo, não deram espaço para ele. Exatamente. O Atlético hoje na marcação foi implacável. Eu não sei o que deu lá na turma, lá, se foi um chá de vergonha na cara, porque o Atlético fez a melhor partida dele no ano, e uma partida onde o sistema defensivo foi perfeito. Perfeito. Que é o grande calcanhar de Aquiles do Atlético, que é o sistema defensivo. Foi perfeito, o Cruzeiro não teve uma oportunidade de gol. Nenhuma. Então, eu acho que a semana é uma semana de muito aprendizado. Sobre o quê? Sobre vontade. Sobre como encarar uma partida de futebol. Na quarta-feira, na terça-feira, o Cruzeiro chegou, disputou uma partida de Libertadores. Ora, estou entrando em campo hoje para disputar uma partida de Libertadores contra o Boca Juniors. Hoje, o Cruzeiro entrou para disputar uma partida de Campeonato Mineiro. Contra o Democrata de Governador Valadares, que tem um uniforme parecido com o do Galo. Entendeu? O time não entrou ligado, que era um clássico. Entrou pensando que vou ganhar a qualquer momento, sou favorito, tem 50 mil pessoas aqui do meu lado. Não é assim, não é assim. É um alerta para o Caio Jorge, para o Arthur Jorge. Curtiu? Já deixa o like e chega junto. Achados da Nação Azul estão na descrição.